Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, livro de Jó, Dong Yulan, capítulo 15. Tema desta semana, as palavras de Eliú, parte 1. Meta de hoje, leitura das páginas 197 a 199. A maturidade de Paulo. Paulo jamais ousou falar assim. Ele serviu a Deus por muitos anos. Na sua quarta jornada, quando foi encarcerado em Roma, naquele momento ele ainda não achava que tivesse atingido a perfeição. Nessa conjuntura, Paulo já era uma pessoa madura e isso ficou claro na viagem marítima que fez até Roma. Atos capítulo 27. Ele estava sendo levado como criminoso e no navio estava com ele os soldados e o centurião que o guardavam. E havia mais de 270 pessoas no barco. Porém, olhando para aquela situação, Paulo parecia ser o capitão do barco. Em todas as coisas as pessoas o consultavam. Ele era um prisioneiro, mas todos respeitavam, porque ele havia crescido em vida até atingir aquele nível. Além disso, quando foi picado por uma serpente, ele não sofreu qualquer dano, atirou para longe e prosseguiu. Não somente os homens, mas até uma cobra o obedecia. Por sua maturidade, Paulo podia representar Deus. Na prisão em Roma, ele escreveu 4 livros, entre os quais sua carta aos Filipenses. Ali ele nos diz: eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fui instruído aos pés de Gamaliel, entendo toda a lei. Tudo fiz para servir a Deus e deixei até de me casar para não dividir meu coração entre as coisas de Deus e a família. De livre vontade, pois eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, considerando-as como refúgio e perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Conferi Filipenses capítulo 3, versículos do 5 ao 14. Isso é bom ou não? É excelente. Porém, apesar de ter considerado tudo como perda e como refúgio, Paulo ainda não se julgava perfeito. Versículo 12. Ele não era como Jó, pois Deus teve de remover deste a soberba e apartá-lo do próprio desígnio. Cuidado com a soberba. Todos os antecedentes de Paulo, sua origem, educação e posição no farisaísmo, não fizeram dele uma pessoa soberba. E quanto a nós, será que somos como aquele que diz: eu sou fulano que levantou a igreja naquela cidade? O Senhor honrou você como a semente naquela cidade, e de uma sua família de irmãos ali, o Senhor fez levantar-se uma igreja, aumentando pouco a pouco o número de irmãos. Agora já se reúnem ali 50 irmãos, 200, 300 irmãos. Não diga: vocês viram? Fui eu que comecei aquela igreja. Eu preguei o evangelho para muitas pessoas e elas se converteram. Foi você que fez isso? Se Deus não tivesse de antemão preparado aquelas pessoas, elas se converteriam? Você não se deve gabar de nenhum trabalho seu. Você deve apenas dizer: Senhor, eu fui alvo da tua grande misericórdia. Pelo teu grande amor e pela tua graça, não só fui regenerado, mas também tu me colocaste nessa cidade para ser a semente da igreja. Eu te agradeço porque tu me usaste a minha boca e preparaste todas essas pessoas para ouvir a tua palavra. Eu lhes falei de ti e elas vieram para a igreja. Senhor, isso não fui eu quem fiz, mas tu o fizeste. Não diga também: a obra neste país fui eu que levantei. Se o fizer, imediatamente sucederá com você o que sucedeu a Nabucodonosor. Você já leu Daniel capítulo 4? Não temos nada que nos orgulhar. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Voltando a Jó capítulo 33, Eliú prossegue no versículo 19 a 22. Também do seu leite é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece e os seus ossos que não se viu agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Atentemos para a parte final do versículo. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Isso é o homem. Por fora nós temos o nosso corpo físico, por dentro temos a nossa alma. E o que é a alma? A alma é a própria vida do homem. Anjos, espírito ministradores para servir aos santos. Jó capítulo 33, versículo 23, parte A diz: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares. Eliú teve essa revelação, contudo ele não viu tão claramente como nós vemos hoje. Que são os anjos? São apenas espíritos que nos servem. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13, lemos: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Deus jamais falou isso aos anjos. Por quê?
A explicação está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são esses que vão herdar a salvação? Somos nós. Todos nós recebemos a salvação de Deus, fomos salvos em nosso espírito e cremos que no final, quando o Senhor se manifestar, o nosso corpo também será redimido. Agora estamos no período da salvação da nossa alma. E os anjos? Os anjos não devem ser considerados como Deus, eles são apenas espíritos ministradores. Graças ao Senhor, Deus enviou os anjos para nos servir. Todos nós temos pelo menos um anjo nos acompanhando. Temos hoje aqui mais ou menos 1.700 pessoas. Então, aqui dentro, pelo menos 1.700 anjos. É uma multidão de anjos acompanhando-nos para nos guardar e servir. Nós conhecemos em Atos a história de Pedro. Atos capítulo 12, versículos do 1 ao 19. Quando saiu da prisão, Pedro pensou, para onde que vou agora? Vou para a casa da mãe de João Marcos. Há reunião de oração lá. Versículo 12. E ele assim o fez. Os santos daquele tempo temiam ser aprisionados. Quando Pedro bateu à porta, uma criada espiou pela fresta da porta e o viu. Então ela correu para dentro e disse, Pedro está aqui. Os que estavam na casa disseram que estava louca, pois sabiam que Pedro estava preso. Porém, diante da insistência dela em afirmar que Pedro realmente estava ali, eles disseram, é o seu anjo. Versículos do 13 ao 15. Pedro tinha o seu anjo e você tem o seu. Maria existe, então ela tem o seu anjo. Luís existe, também o Luís tem o seu anjo. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a nosso serviço. Retornando ao capítulo 33 de Jó, a segunda parte do versículo 23 diz, para declarar ao homem o que lhe convém. Além de nos servir e guardar, também por meio dos anjos, Deus nos fala a sua palavra. Juízes 13. E também o anjo comunica a Deus a nossa conduta, todavia não para nos acusar, mas para nos ajudar. Jó capítulo 33, versículo 24. É claro que esse é o anjo bom. Ele está sempre nos redimindo para que não desçamos a cova. Esse anjo nos redime, ao contrário de Satanás, que só nos acusa perante Deus. Jó capítulo 1, versículos do 8 ao 11.